Muito bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma manhã de reflexão. Hoje quero insistir numa questão que tratei no meu livro, Semeando Ideias, o capítulo 1 e 3, sobre método e sobre filosofia. Ali estão em algumas páginas, ainda bem resumido, mas eu quero agora resumir mais ainda na forma de reflexões matinais o que eu disse lá. Olhe bem, há duas maneiras de entender, de compreender a realidade, de olhar para a realidade. Olhar para a realidade do ponto de vista conservador, achando que tudo está no seu lugar, como diz o músico lá, graças a Deus, ou entendendo que a realidade é mutante, metamorfose ambulante. Tanto no mundo físico como no mundo das ideias, nada está parado, tudo está em movimento. O Heráclito vai por movimento e o Parmênides vai dizer que tudo está parado. Então, o mundo está dividido desde sempre entre conservadores e transformadores, que querem transformação. Os inquietos, os que se indignam com aquilo que está acontecendo, entendendo que pode sair coisa melhor, pode se construir algo melhor. São os progressistas, no bom sentido da palavra progressista. É isso que quero comentar um pouco hoje. O método dialético, que está ligado a dia, dois, lembra, diálogo, supõe pensamentos que são também coerentes com a realidade, mutantes. Não se pode pegar um pensamento fixo, uma ideia fixa, porque seria incongruente com a realidade que não é fixa. Portanto, as ideias, seguindo a realidade, também se transformam no dia a dia, embora alguns não queiram. Embora a gente seja estranhado por querer até ser chamado de subversivo, etc., herege, não sei o quê, pelas pessoas que querem continuar com seus dogmas, com a sua maneira de pensar, de um mundo estático. Então, a dialética pressupõe os dois lados. É democrático, não é? A tese gera uma antítese e que, havendo diálogo entre as duas, sai uma síntese. Essa síntese, por sua vez, também não é definitiva, abre para uma nova antítese e que vai dar uma nova síntese, e assim sucessivamente. Tudo está em movimento, física e do ponto de vista das ideias. É isso que nós nos colocamos nesses capítulos, dois capítulos que eu falei, de filosofia e de método. Exemplos não faltam para a gente observar como que grande parte das pessoas, até muito próximo a nós, tem um pensamento que não é dialético, que olha só um lado das coisas, né? Não percebe os dois lados. Para que haja energia elétrica, tem que haver os dois lados, polo positivo e negativo. Para que a planta se desenvolva, tem que haver sol e chuva. Então, em tudo que a gente pensar, tem que ver os dois lados. Isso não significa ficar acendendo vela para dois lados. Significa perceber que a antítese tem que ser levada em conta. Faz parte da vida. Tese, antítese e as síntese provisórias que vão acontecendo. Então, o pensamento dialético é muito mais rico do que o pensamento linear, estático ou pensamento convencional, que toma só um lado. Isso a gente observa na medicina, a gente observa na educação, a gente observa no dia a dia das pessoas que a maioria pensa de um modo não dialético. Pensa olhando um lado, e aí fanatiza um lado e cria uma questão de amor e ódio. Em vez de diálogo entre as duas partes, para chegar a algo melhor, fica amor e ódio. Isso tem trazido muitos problemas para nós, né? Sobretudo na área da política, né? Nós, há 500 anos, mais de 500 anos, vimos sendo governados por governos que não são autoridades, são governos, autoridades, né, eleitos ou não, pequenos períodos de ditadura, que não foi ditadura militar, foi ditadura sempre civil da classe dominante sobre uma classe dominada, né? Os militares apenas serviram a esse trabalho
Então, a expressão ditadura militar não corresponde à realidade, é ditadura da classe dominante, né? E que agora, com o governo Lula, começa a mudar um pouco isto, né? Ele começa a governar de baixo para cima, desagradando muito as pessoas que estão na ponta desse triângulo: os ricos, os que pensam que são ricos e os muito miseráveis lá embaixo, que coitados, nada sabem sobre a realidade, não têm a chance de estudar, muitos são analfabetos, ainda votam trocando seus votos por um saco de cimento, por um tapinha nas costas, por uma telha de amianto, né? Não compreendem que suas atitudes ajudam a classe média alta e a alta. A dificuldade é grande, né? De entender que a realidade tem que ser transformada e tem que ser transformada com conhecimento. A gente acabou de escrever um livro agora e não tem expectativa de ter muitos leitores, porque são capítulos de livro ali que está do livro para fazer pensar. E as pessoas parece que têm uma recusa em pensar, né? Prefere, às vezes, ler romances, ler livros infantis, ler livros que não mexem muito com a parte da gente da racionalidade, para diversão. E por isso mesmo que a gente tem dificuldade de expressar de uma maneira diferente coisas complexas com a linguagem mais simples possível, mas ainda assim não temos muitos leitores, não temos muitas pessoas que nos compreendem, né? Tudo tem dois lados. Dia quer dizer dois. Dialético, diálogo. Portanto, a dialética é muito mais democrática do que o pensamento unidimensional, né? Como diria Marcuse, o homem unidimensional. Então, eu estou trazendo isso aqui para a gente poder voltar a pensar sobre isso. E quem se dispuser, vai lá no capítulo 1 e 3, onde eu trato de filosofia e de método, para avançar um pouco. E estou me disponibilizando a fazer palestras em escolas, que a maior parte dos textos meus do livro estão voltados para quem trabalha na área da escola, direção, corpo docente, né? Me disponibilizo a estar trocando ideias. Nada do que disse nos livros, nem aqui agora, é dogma, são ideias, por isso que semeando ideias, para a gente poder pensar, né? A gente constrói o mundo na medida que nós agimos e pensamos de uma maneira ou conservadora ou então transformadora. Todos que estão do lado da transformação têm sido, no momento, mal compreendidos, né? A gente observa como tem sido criticado esse Papa, a CNBB, o padre Lancelotti e todos os outros que se colocam do lado dos mais pobres, empobrecidos, dos mais injustiçados, não é? Uma compreensão errada do que seja comunismo, né? Que na verdade nunca existiu comunismo implantado no mundo. São tentativas, ou algumas tentativas que se fizeram não por Marx, mas baseado nas ideias dele. Mas ele disse: não faço receita para os caldeirões do futuro. Então, as tentativas feitas por Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e outros mais são tentativas de superar uma sociedade que estava deixando a desejar, mas não dá para chamá-las de comunistas. E várias críticas que a gente sofre hoje procedem, que vêm de lá. Em compensação, o capitalismo, já está também as suas tentativas de neoliberalismo, de Estado mínimo, também estão provando que não deu certo. Dinamiza a economia, mas produz miséria, né? A gente está acompanhando isso e vendo que é preciso superar as duas situações, dialogar com as duas situações. A crítica não pode ser a crítica só ao capitalismo, nem só ao comunismo, destas formas que foram implantados, mas tentar sair por uma terceira via. O nome não importa, mas sociedade que possa ser mais coerente com o pensamento do velho Marx, que soube pensar a vida de uma maneira democrática, de uma maneira bastante interessante, filosoficamente e humanisticamente falando. Então, eu trago essa questão para a gente pensar, começar a ter mais contato com o nosso pensamento, deixar de ter um pensamento unidimensional para ser um pensamento dialético. Acho que a gente vai compreender mais a realidade e ser mais eficiente nas nossas lutas.
É isso que eu trago para o dia de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção de sempre.